Ok, meus irmãos, eu estou apenas começando aqui a apresentação, e aí eu começo então a compartilhar aquilo que eu tenho hoje. Pronto. Estou entendendo que deu certo. Meus irmãos, primeiro, deixa eu cumprimentar de novo cada um de vocês, queridos. Para mim é um prazer enorme estar aqui novamente, né? É, a esmagadora maioria das pessoas que estão aqui hoje são irmãos que eu conheço bem, das duas igrejas que eu tive o prazer de trabalhar desde que eu fui ao seminário. Que bom que vocês estão aqui. Obrigado pela oportunidade da gente conversar sobre esse livro mais uma vez. A gente está nesse percurso há 3 semanas, né? Esse é o nosso quarto encontro. E a gente basicamente entrou no livro de Ruth, nos últimos dois, e a partir daí a gente tem mergulhado um pouco nessa história. E para os que estavam na primeira semana, eu gostaria de resgatar um ponto inicial, só à guisa de introdução, para que a gente lembre disso à medida que a gente caminha nesse texto de hoje, tá? Hoje, especificamente, nós vamos estar aqui no capítulo 3. Não sei se você está com a sua Bíblia aberta. Se você quiser deixá-la, você pode fazê-lo, mas o texto vai aparecer também nos slides. Entretanto, eu queria relembrar uma noção. O livro de Ruth, por ser um livro narrativo, ele necessariamente pressupõe do uso de várias personagens diferentes, né? E a gente vê como cada uma delas se põe no livro e como o enredo ele é tributário das personagens, né? Então, ele depende delas. Mas uma personagem muito silenciosa, eu arrisco a dizer, quase no livro inteiro, é a personagem principal, que é o próprio Deus da aliança, que faz com que essa história ela avance, né? Nem sempre a presença de Deus ela é tão eloquente assim nos livros. Algumas vezes você pega um livro, por exemplo, como Êxodo, é impossível ler o livro sem perceber o agir de Deus. Um livro como Ruth talvez não seja tão fácil assim a gente notar. Mas eu convido você a ler esse capítulo junto comigo a partir dessa dimensão. Deus é a personagem central na história, né? Ou se não é central em termos de aparição, para nós que lemos esse texto a partir da fé, nós cremos então nesse agir mais uma vez, quase nas entrelinhas, né? Quase diluído na história, mas um agir muito enfático de Deus. Então, quero mostrar para você um pouco desse capítulo a partir dessa noção, tá bom? Então, antes da gente ir especificamente para o texto, eu quero te mostrar uma cena que eu não sei se você vai lembrar dela, mas assim, se você, acho que todo mundo aqui, talvez eu seja um dos mais novos, o Paulo talvez seja o mais novo entre nós, mas todo mundo deve ter visto essa cena e deve lembrar bem dela. Eu, em 97, quando o Titanic saiu, eu morava em Guaratinguetá com meus pais, São Paulo, e a gente teve que viajar para Taubaté para ver o filme. Então, nós fomos 2 horas para o shopping, assistimos o filme e depois 2 horas voltando. Não sei se você lembra bem, mas o filme não começa, obviamente, no navio, né? As personagens, elas começam a interagir no navio, mas antes a gente tem um momento que prepara essa história e essa cena é muito emblemática. A gente tem o Jack, que é interpretado por Leonardo DiCaprio, e ele está num bar. E no bar, ele está jogando cartas. Não sei se você lembra disso, mas é uma mesa, então, licença aqui rapidinho. É uma mesa que funciona com duplas, é um jogo de duplas. E então eles apostam, e a partir dessa aposta, ele então tem acesso ao navio, né? Isso é muito curioso. Se ele não ganha, ele não consegue, a sua passagem não entra. O que eu quero mostrar para você a partir desse lembrete, que é bem bobo? A gente pensa que a vida ela tem uma certa previsibilidade, assim, a gente tem uma noção de que a vida é meio corriqueira, né, meio rotineira, que os elementos, os acontecimentos, eles vão se sucedendo mais ou menos com um certo controle nosso. A gente pensa que os dias vão se suceder amanhã, como eles têm se sucedido até aqui, até o momento que algo diferente acontece. No caso específico do filme, ele ganha uma mesa, ele ganha uma mão, e a partir daí a vida dele é basicamente virada do avesso, né? Ele entra no maior transatlântico do mundo, participa do maior desastre, pelo menos do mais famoso, náutico, que a gente tem notícia, né? Mas o que eu quero dizer, para as nossas vidas também funciona assim. Nossa vida vai acontecendo normalmente, como sempre acontece, até um dia ou até um momento em que de repente chega uma mensagem ou chega um e-mail e aí tudo vira de cabeça, de ponta cabeça, né?
O texto de hoje começa mais ou menos com uma mudança nesse sentido, assim. A gente tem no texto, primeiro versículo do capítulo 3, certo dia. Certo dia, era um dia comum, um dia qualquer. Lembra, essa história começou muito tempo antes, tá? Começa com a saída de uma família de Israel em Moabe. Eles passam 10 anos, eles regressam, e agora a gente tem o desenrolar de um tempo que não está necessariamente marcado, mas foi um dia qualquer, um dia que não se mostrava promissor, era um dia como outros que tinham surgido. Mas nesse dia algo diferente vai acontecer, e isso vai impactar a história de Noemi, a história de Ruth, consequentemente a história de Israel e a história do mundo. Eu e você estamos aqui hoje por causa desse dia. Bem, o texto diz, certo dia, Noemi, sua sogra, então a gente está falando aqui da sogra de Ruth, lhe disse, minha filha, eu tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Eu gosto porque Noemi começa novamente reenfatizando o relacionamento que elas têm, né? Ela diz, minha filha, ela chama Ruth de filha, e ela diz, eu tenho que... eu acho esse texto tão curioso, irmãos. Noemi fala de um local de necessidade, né, de imperativo. Ela fala assim, olha, Ruth, é quase como se eu tivesse um débito com você. Olha, eu tenho que fazer algo. A vida me impõe essa obrigação. Eu tenho algo a fazer com você. Ou seja, Noemi é muito vinculada a Ruth. Ela é muito comprometida. Ela diz, Ruth, eu sou pessoalmente responsável por você. E aí, muito provavelmente, é uma resposta a essa lealdade primeira de Ruth, né? Ruth diz assim, olha, Noemi, onde quer que você for, eu vou também. E aí, Ruth, recebendo a sua nora, né? Fala assim, não, agora está na hora de eu fazer algo também por ela, essa mulher que fez tanto por mim. E aí, o que ela se impõe como obrigação é de conseguir para Ruth um lar seguro. Curioso isso, né? Não era apenas uma dimensão assim, eu vou arranjar para você um casamento, mas Ruth tinha preocupação com a qualidade daquilo que ela ia arrumar. Ela falou assim, olha, Ruth, eu preciso arrumar um lar para você, mas ele deve ser seguro. E o objetivo disso, no fim, é a sua felicidade. O desejo de Noemi passa muito por abençoar a Ruth, de dar uma configuração confortável para aquela mulher, de abençoar o seu coração. Então, note, nós estamos no capítulo 3, a ação começa com Noemi. Se Ruth ocupou o local de destaque em alguns capítulos atrás, agora a gente tem Noemi em destaque. Ela diz, então, o texto avança. Boaz, Noemi falando, certo? Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é o nosso parente próximo. Essa noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, perdão, quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele vai se deitar, e então vá, descubra os pés dele e deite-se, e ele lhe dirá o que fazer. Eu quero mostrar para você, meu irmão, minha irmã, talvez essa seja o grande eixo de leitura desse capítulo específico, mas eu quero mostrar para você o que significa o que essa mulher está fazendo. A gente tem diante de nós um texto que eu acho que ele é muito eloquente naquilo que ele quer mostrar da pessoa de Noemi. O que eu quero mostrar para você? Noemi servia a Deus. Noemi sabia quais eram os caminhos do Senhor. Ela conhecia o Senhor. Ela sabia que Deus é um Deus que faz as coisas acontecerem. Note bem, Noemi é uma israelita. Ela foi criada no povo da aliança. Ela escutou as histórias. Ela sabe, Deus é um Deus que opera. Quando ele quer fazer as coisas, ele de fato, concretamente, age na vida do povo. Ele muda a história, ele transforma a condição. Só que a gente viu que Noemi ficou muito decepcionada com Deus, né? Noemi fala assim, olha, eu estou aqui na posição, quando ela fica amargurada, né? Ela muda o seu próprio nome. Ela disse, não, Deus fez isso comigo, Deus fez isso. Mas no capítulo 2, se você voltar no versículo 20, relembrar comigo, Noemi recupera essa noção de que Deus é quem faz alguma coisa. Ela diz assim, seja ele abençoado, ela está falando de Boaz, né? Seja ele abençoado pelo Senhor, e ela diz, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Então, existe um momento na vida de Noemi que ela está muito amargurada, que ela está muito chateada com Deus. Mas quando as coisas começam a reverter, quando o quadro começa a mudar, essa mulher olha e fala assim, não, Deus continua sendo bondoso, ele não deixa de ser leal. A palavra leal é muito importante para o livro, né? Ela está dizendo assim, Deus continua sendo leal. Leal com quem?
com ela e com Ruth, através de Boaz. Isso, novamente, no capítulo 2. Por isso que ela fala, não deixa de ser leal nem com os vivos, nem com os mortos. Bem, ela tinha mortos na família, mas ela consegue enxergar, através desse agir de Deus, uma lealdade do próprio Deus da aliança com ela e com Ruth também. Então, me acompanhe, por favor, até agora. O que eu quero te mostrar? Bem, ela falou assim, olha, Deus é um Deus que age, Deus é um Deus que fala, Deus, ele faz, ele age, ele trabalha. Mas isso não impede essa mulher de trabalhar com muito afinco. Aqui está a grande, eu acho, a grande dobradiça que une as duas coisas, né? Noemi fala assim, olha, Deus é um Deus muito bom. Ele de fato age, ele trabalha, ele cria a história. Entretanto, ela não fica parada. Que mulher, irmãos, que vivacidade. Noemi, ela age. Ela quer algo para a sua vida, ela quer algo para a vida de Ruth também. Então, ela não só fica numa posição de uma imobilidade, de uma impassibilidade, ela fala assim, não, ela não só pede algo a Deus, mas ela vai agir concretamente, ela vai em frente, ela faz alguma coisa, mais ou menos ela sacode a poeira, ela vai trabalhar. E aí, esse trabalho dela, pelo menos nesse primeiro momento, é um trabalho que às vezes faz com que os cristãos fiquem meio de nariz torcido, assim. O que Noemi faz? Qual é o trabalho dela? Como é que ela vai disparar a série de eventos que vão mudar a configuração dela e de Ruth também? Noemi vai agir como um cupido, irmãos. Basicamente, ela vai criar uma ponte. Ela vai falar o seguinte, olha, Ruth, você precisa de um marido. Está na hora da gente arranjar um lar para você. Só que ao invés de falar assim, vamos orar e vamos pedir um lar a Deus, Noemi fala o seguinte, olha, Ruth, a gente precisa resolver essa história. Então ela fala, eu vou arranjar um marido para você. E ela ativamente vai atrás de arrumar um homem. Foi altamente prático, altamente concreto, foi uma decisão consciente, foi uma coisa voluntária. E a partir desse agir dela, a gente consegue desdobrar como Noemi vai colocar isso em marcha em 2 pontos, em 2 passos. Primeiro, o que ela fala? Ela diz assim, Ruth, vai se ajeitar, vai se arrumar, Ruth. E eu gosto muito desse texto, irmãos, nesse momento que a gente está, né? Por quê? Porque a gente é chamado a perceber como a Bíblia é um livro humano, como a Bíblia é um livro que trata de relações humanas, de relação concreta, porque ela mostra seres humanos vivendo como seres humanos. Noemi olha para a situação e fala, ok, eu preciso que a minha nora, né, ela arranje um novo lar. Como é que ela faz isso? Fala, Ruth, vai se arrumar, vai ficar bonitona, vai transformar você. E aqui tem uma noção de base muito importante. A gente não tem isso expresso assim concretamente no livro, né? Isso não aparece, não está no primeiro plano. Mas é muito possível e muito provável que Ruth ela carregasse em si mesmo uma marca muito forte da sua viuvez. Porque existem marcadores simbólicos de você externar para a sociedade você está indisponível. E às vezes isso acontece através das roupas. As mulheres se vestiam de um jeito a dizer, eu estou assumindo a minha viuvez. Eu sou uma viúva e eu não estou disponível para agora para um novo arranjo. Possivelmente, o que Noemi está fazendo é o seguinte, Ruth, vamos rever isso. Está na hora de você abandonar aquela primeira configuração de vida. Está na hora de superar aquilo que aconteceu com a gente. Está na hora de você ir em frente. Talvez seja essa uma forma de mostrar. Então, troca de roupa, se arruma, fica toda perfumada, se maqueia, enfim, todos esses... E, poxa, irmãos, eu não sei se eu estou conseguindo mostrar para você o que eu... não sei se eu estou conseguindo te dar a noção do que eu estou pensando, mas, caramba, é tão concreto, você percebe? É um tipo de conselho tão óbvio. Fala assim, Ruth, você quer um marido? Então faz o seguinte, trabalhe ativamente para isso. E com marcadores de feminilidade, né? Olha, se transforma numa pessoa que sinaliza que você está, de fato, aberta a um relacionamento. Então, essa é a primeira coisa. Ruth aqui vai trocar suas vestes. Ela vai deixar de simbolizar o luto e vai passar a simbolizar agora a disposição. Mas essa é a primeira parte. A segunda é a coisa mais estranha que tem. Ela diz, obviamente falando agora especificamente de Boaz, né? Noemi diz, olha, Ruth, quando Boaz for dormir, você nota bastante o lugar, preste atenção onde é que ele vai se deitar. Então, aonde ele se deitar, você vá, descubra os pés dele e deite-se.
E aí vem um texto super enigmático, tá? Pelo menos na minha leitura. Ela diz, ele vai te dizer o que fazer. Noemi está dizendo isso para Ruth. E essa parte é uma parte muito estranha para nós, né? Existe uma dimensão, assim, cultural quase intransponível. Porque história é essa, né? A Ruth vai ter que perseguir um homem, vai descobrir onde é que ele vai dormir, aí vai descobrir os pés dele e vai deitar. Mas, apesar dessa estranheza, existe... essa ação é muito eloquente. Ruth aqui começa a desenhar um cenário em que mais na frente vai ficar óbvio a sua intenção. Ela vai até Boaz, vai deitar aos seus pés, e aqui basicamente o que ela está querendo sinalizar é uma posição de submissão. Ela está declarando com o gesto, através do gesto, o seguinte: olha, Boaz, eu reconheço sua autoridade. Não autoridade de marido, não autoridade masculina, na dignidade por ele ser homem apenas. Mas ela está dizendo assim: eu estou na posição de alguém que pede. Eu não tenho direito, mas eu estou aqui querendo pedir algo para você. É isso que ela vai sinalizar com esse gesto. Basicamente, ela está dizendo assim: olha, Boaz, eu venho até você como uma pedinte, como alguém que está numa posição de necessidade. Pois bem, tem um último detalhe, antes da gente continuar progredindo o livro, que é fundamental que você perceba junto comigo. Essa história ela vai avançar num dia muito importante para os judeus. Eles estão aqui no período da colheita. E aí, isso significa, primeiro, que a fartura. Chegou o tempo que eles vão agora contabilizar os ganhos. Então, Boaz, junto com todos os outros israelitas que vivem da agricultura, estão num tempo de celebração. É um tempo de alegria. E o texto vai dizer, um pouquinho mais para frente, que Boaz ele passou o dia inteiro comendo e bebendo. Certo? Então, aqui eu quero fazer uma pausa com você. Note, lembra de novo no começo que a gente está diante de um texto que fala para nós que essa história se desenrola na época dos juízes. E aqui, irmãos, eu fiquei tão incomodado com isso que eu vou mostrar para vocês, porque é uma parte que a gente gostaria de não falar da Bíblia, né? É chato quando a gente mostra a Bíblia assim, nessa crueza humana de quem de fato nós somos. Mas se você olhar para trás, para a história dos juízes, você vai lembrar que Israel cometeu todo tipo de loucura diante de Deus, expressando um pecado assim terrível, de várias formas diferentes. E o mote, né, o refrão do texto de Juízes é: cada um fazia aquilo que achava melhor fazer. Então, pense bem a posição que essa mulher se coloca. O pastor Lucas, há algumas semanas atrás, falou para a gente sobre como Ruth, ao estar nas lavouras, né, para poder colher os frutos, ela se colocava numa posição de vulnerabilidade. Ela podia ser atacada. E Boaz fala isso para ela abertamente. Ele diz assim: olha, fica aqui comigo, porque eu não sei se você vai ter a sua integridade física. E aqui, assim, me perdoem ser tão gráfico, mas sua integridade física sexual não está preservada se você não estiver aqui comigo. Fica aqui comigo, fique em paz. Então, ele a recolhe. Só que a gente está num momento agora complicado, porque Ruth trocou todas as suas roupas, ela colocou os marcadores sociais de disponibilidade de contrair um novo matrimônio, e ela vai se deslocar agora até Boaz num momento muito complicado, porque está todo mundo em festa, as pessoas estão comemorando. E aqui Boaz vai passar o dia inteiro comendo e bebendo. Então perceba, Ruth, para se colocar numa posição como essa, ela tem que vencer um perigo muito real e muito concreto, que é assim essa presença constante do mau uso da força física, né, entre homens e mulheres. Os homens oprimiram as mulheres, a gente vê esse pecado aparecendo na Bíblia, da primeira página até a última. E a nossa sociedade mostra como isso acontece. Então, Ruth é uma pessoa muito indefesa nessa situação. Então, ela tem que agora ir até um homem à noite, que já passou o dia inteiro celebrando, que consumiu vinho e que está inebriado. Então, aqui, por favor, né? Não estou dizendo que Boaz é um bêbado, quanto mais. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que faz parte da celebração judaica o elemento do vinho, que alegra o coração do homem, né? E isso necessariamente mostra uma disposição diferente através da bebida. Pois bem, Ruth está numa posição de extrema fragilidade, irmãos. Essa mulher, obedecendo a sua sogra, ela está se colocando numa posição de não saber o que vai acontecer. Aqui a gente está num ponto alto de tensão no texto. Boaz, ele foi bom até agora. E nessa situação? E agora?
Como é que esse homem vai reagir? O que é que vai acontecer? Esse é um momento muito delicado na história. Por quê? Porque a gente tem agora um homem e uma mulher, pelo menos o que o texto demonstra, ou pelo menos parece apontar, eles estão sozinhos, e agora você tem uma mulher que está aos pés desse homem, uma mulher bonita, uma mulher que está cheirosa, que está toda arrumada, que está disponível. Então você percebe qual é o problema? Percebe como o texto é um pouco mais difícil? Pois bem, avançando a leitura, a gente vai descobrir. Ruth aproximou-se sem ser notada. Ela descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se a ver uma mulher aos seus pés. Esse é o momento da atenção. Agora a gente vai ver o que realmente, como é que esse texto vai se desenrolar. E lembra, eu falei com você no começo, para você lembrar da figura de Deus no texto. A gente tem aqui, irmãos, talvez eu esteja adiantando uma coisa do fim para cá, mas eu acho importante te relembrar disso. Caramba, a gente tem aqui duas mulheres que mais ou menos não, que estão de fato confiando no Deus de Israel, olhando para o seu futuro. Quando elas voltam para Israel, elas voltam com essa noção, poxa, a gente está voltando, esperando que Deus também nos abençoe de alguma forma. Noemi volta muito amargurada, mas depois ela supera esse primeiro momento, fala assim, não, Deus continuou cuidando da gente. Então, elas estão esperando que esse cuidado se faça ainda mais presente, né? Mas aqui é um momento de decisão e um momento de inflexão muito forte. Elas não sabem se o plano delas vai dar certo. Elas não sabem, por exemplo, se Boaz vai cuidar de Ruth ou vai se aproveitar de Ruth. Precisou de muita coragem, precisou de muita confiança. Essa mulher, ela entregou seu destino, primeiro, na sabedoria da sua nora, da sua sogra, perdão, mas em última análise a Deus. Pois bem, como é que esse homem reage? Ele diz, quem é você? Pergunta ele. E ela responde, eu sou a sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. De novo, né? Aqui tem um novo indicativo de submissão. Ela diz, eu sou a sua serva. Ela se põe sobre a tutela de Boaz, né? Basicamente, o que ela está dizendo é assim, Boaz, o que você decidir sobre a minha vida está decidido. E ela diz, estenda a sua capa sobre a sua serva. Meus irmãos, se você não entende direito o que está escrito aqui, normal, você é brasileiro, né? Você não é judeu, e você não vive em Israel antigo. Mas, basicamente, o que Ruth está dizendo é o seguinte, Boaz, você quer casar comigo? Essa mulher está fazendo um pedido de casamento para esse homem. Ela está dizendo o seguinte, olha, o senhor é resgatador. E aqui volta aquela lei antiga, né? A lei do levirato, a lei em que um parente ele tem um dever para com a esposa de um parente que morreu, né? Então, ele é obrigado, pela lei de Deus, a perpetuar o nome desse falecido através do matrimônio com uma parente, né? É o que Ruth está dizendo, ela está falando assim, Boaz, pô, casa comigo, cumpre essa sua função, você é meu parente, você é responsável por isso. Ruth está pedindo que ele exerça esse direito, essa obrigação. Mas o que está acontecendo na prática é que ela está pedindo esse homem em casamento. Ou, se ela não está pedindo ele em casamento, no mínimo, ela está pedindo que ele a peça em casamento. É isso que ela está fazendo. Ela fala assim, Boaz, ó, é o seguinte, por favor, cuida de mim, é isso. Estenda a sua capa sobre mim, né? Me ponha debaixo da sua capa, me proteja. Pois é. Meus irmãos, eu não sei se você concorda comigo, mas, assim, esse texto está assim, escorrendo fé a partir dessa mulher. Eu não sei o quão nervosa ela estava. Eu não sei o quão tensa ela estava nessa situação, porque essa história pode ir para qualquer lugar. É muito fácil a gente ler agora com os olhos de quem já conhece o fim da história. Mas, nesse ponto, essa mulher precisou de muita coragem de fazer isso. Ela podia ser absolutamente rejeitada, e ela podia ser violentada, ela podia ser lançada fora. Aquele acolhimento inicial de Boaz, ele pode acabar, Boaz pode falar tipo assim, cara, o que você está fazendo? Sai daqui, sai da minha terra agora, vai fazer outra coisa. Mas por Noemi confiar em Deus, ela age. Caramba, isso é muito importante. Noemi age primeiro porque ela confia em Deus. E, por consequência, Deus também age. Então, essas mulheres estão assim, elas traçam um plano, elas falam, a gente vai colocar isso aqui na mão de Deus e que o Senhor leve a bom termo o nosso plano. É o que está acontecendo agora. Esse é o momento de maior tensão. Ruth está falando, é isso aqui que eu quero.
O que Boaz vai fazer, ela não sabe, mas ela confia o seu destino nas mãos desse homem. A gente está aqui de novo no campo da fé. Ela está meio que se jogando no desconhecido. Ela está totalmente envolta numa atmosfera de uma possibilidade real de derrota, dele não querer, mas ela foi, confiando no Deus de Noemi, que também é leal, de novo, para os vivos e para os mortos. E aí o que acontece é novamente a presença meio silenciosa de Deus, né? A primeira coisa que Boaz vai falar é sobre Deus. E assim, muito estranho, né? Esse homem é totalmente pego de surpresa. Ninguém está esperando que no meio de uma noite vai aparecer uma mulher descobrindo seu pé e te acordando, né? Pois bem, ele diz a Ruth: o Senhor a abençoe, minha filha, ou bendita sejas tu do Senhor. Que você seja bendita. Que Deus te abençoe. A primeira reação desse homem faz uma referência direta a Deus, a Yahvé, ao Senhor. Eu gosto muito de Boaz. Na verdade, eu estava pensando sobre isso. Esse é um livro da Bíblia que parece que só tem gente boa, né? Todos os personagens são encantadores, assim, porque esse homem diz que o Senhor te abençoe. É claro que ele fica muito impressionado com o que Ruth faz. E ele fica impressionado porque ela faz para ele. Ele vai dizer aqui, o gesto que você tomou agora, vamos ler o texto. Esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Eu farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. É verdade que eu sou seu resgatador, mas há outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ele fica muito impressionado com o que ela faz, porque ele diz assim: olha, Ruth, esse seu gesto agora comigo, ele é ainda melhor do que o seu primeiro gesto. Qual? De ter acompanhado a sua sogra. O que ele está dizendo é: o que você está fazendo agora é ainda maior do que o que você fez com Noemi. E aí, por quê? Aqui é uma pitada de humor, certo? Boaz está falando assim: por que o seu ato foi tão bom? Porque ele está dizendo: pô, você podia ter ido atrás de qualquer jovem solteirão aí. Tem um monte de jovens, você podia ter ido atrás de qualquer um deles, mas você quis ficar comigo. Que coisa, né? Que texto. Boaz está impressionado porque Ruth quis a ele mesmo. Boaz. E aí ele fala: que Deus te abençoe, esse seu gesto de bondade é ainda maior. E aqui começa uma noção que é curiosa. De novo, nós estamos aqui num grupo de leitura da Bíblia, você não precisa concordar comigo. Eu não estou falando de uma posição de alguém que domina o texto e você tem que aceitar tudo. Mas algumas pessoas sugeriram essa leitura e eu fui convencido no meio do caminho, certo? Essa não é uma história de amor, mas eu acho que é uma história de amores. Por quê? Porque a gente fala, é uma história de amor. De quem? De Ruth para Noemi. Só que, no meio dessa história, a gente está vendo outros amores se desenrolando. E é muito possível que já nesse ponto da história, Boaz talvez... A ideia é que Boaz já estivesse apaixonado por Ruth. Você pode falar, poxa, nada a ver isso daí. Pode até ser que não. Mas se ele não está apaixonado completo por Ruth, pelo menos existe a possibilidade dele ter algum nível de interesse nela, prévio antes. Ele pode ter sido totalmente pego de surpresa, sim, mas esse pensamento pode estar na sua mente há muito tempo. O que eu quero dizer? Pode ser que esse homem já estivesse nutrindo essa possibilidade há algum tempo, pensando, pô, nunca vai acontecer. Por quê? Porque eu já sou velho demais, já não tem tempo mais para mim. Ruth tem outras opções melhores. Percebe? Esse homem pode estar pensando, caramba, eu não sou a primeira opção, eu sou mais velho, e ele já pode se perceber como alguém que não tem chance com essa mulher. Pode ser que, em todos esses momentos, ele estivesse olhando para ela como alguém que está viúva. Olha, ela não tem interesse em ninguém. As roupas dela mostram isso, ela não quer nada. Então, Boaz nunca tomou uma primeira atitude, né? Porque ela não está disponível. Esse pode ter sido o dia que Boaz sonhou. Tipo assim, poxa, eu tirei na sorte grande. Eu tive uma colheita muito boa e finalmente agora a minha paixão está correspondida. Ruth está disponível e ela não está só disponível, ela está disponível para mim. Ela me aceitou. Então, o que ele faz? Eu gosto muito dessa resposta dele. Ele diz: agora, minha filha, não tenha medo. Eu farei por você tudo o que você me pedir.
todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. Ele reitera essa admiração dele por Ruth, né? Que não é só dele, é de todo mundo. Ele está falando assim, Ruth, todo mundo sabe que você é uma pessoa maravilhosa. Essa noção de virtuosa traz esse campo semântico da palavra, ele é bem extenso, mas ele orbita ali palavras como força, como habilidade, como eficiência, abundância. Mas tudo isso tem uma noção, nesse caso aqui, quando essa palavra é usada nesse contexto, está tudo orbitando ao redor da moral, assim. Ele está dizendo assim, Ruth, você é uma pessoa moralmente forte, hábil, poderosa. É quase uma declaração. Ele está dizendo assim, Ruth, você é uma pessoa encantadora. Todo mundo sabe que você se porta de uma maneira que é bela, que é louvável, que é admirável. Resumindo, ele está falando, Ruth, você é uma pessoa incrível. Eu não sei se parece para você. Para mim, parece uma declaração de alguém apaixonado, certo? Parece que Boaz está dizendo assim, Ruth, você é incrível, você é maravilhosa, gosto muito de você. Acho que é isso que ele está dizendo. E aqui você tem uma estrangeira que está ganhando o coração de todo mundo pelo seu caráter. E aí, a minha opinião, minha suspeição é o coração de Boaz, aí sim que ela tinha ganho já, ganhou o coração desse homem por inteiro. Como é que o texto avança? Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou, ninguém deve saber que essa mulher esteve na eira. Por isso disse, traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ela voltou para a cidade. Eles passaram a noite juntos. Muitas pessoas podem olhar e falar, ok, eles tiveram um envolvimento já nessa noite. Mas eu acho que a melhor leitura tudo indica que, na verdade, Boaz está, ainda assim, mais uma vez, pensando em proteger Ruth. Ele fala, olha, não é bom que você esteja aqui. Por que ele dá comida para ela? Acho que 2 motivos. Primeiro, por que Ruth passou o dia todo fora, se alguém visse de manhã? Não, ela passou porque ela estava na colheita também. No segundo, ele manda comida para Noemi, isso vai aparecer no texto. Mas ele está o tempo todo preocupado com isso, né? Ele fala assim, olha, ninguém deve saber que ela esteve aqui. Vai antes de clarear. Bem, tem outras opções também, mas eu gosto dessa. Ele está sempre protegendo, está sempre preocupado com ela, né? E aí, como é que termina o capítulo 3? Novamente, acaba em tensão, certo? A gente não sabe o que vai acontecer, a história vai ser interrompida. Mas o capítulo 3 diz, quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou, como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou, ele me deu essas 6 medidas de cevada, dizendo, não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi, agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Caramba, ela volta para sua sogra. Tudo isso aconteceu de bom, mas como é que Noemi interpreta? Ela diz, Ruth ainda não chegou no final da história. Eu gosto muito dessa história. Ela diz assim, não chegou no fim ainda, Ruth. Não é hora ainda de comemorar. Vamos ver, porque ela diz expressamente, agora espere até você saber o que vai acontecer. Então, é óbvio que dentro dessa sentença ela está dizendo, Ruth, calma, vamos ver, a gente não sabe ainda para onde é que essa história vai caminhar. Mas logo depois ela diz, sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Então, num certo sentido, ela confia no caráter de Boaz. E também pode ser um reflexo da bondade de Deus. Pode ser que ela esteja confiando também em Deus. E aqui eu gosto muito disso, porque ou vai dar certo ou vai dar errado. Mas ainda assim, na base do pensamento do povo de Israel Deus está no controle dessa situação. A gente vai esperar o que vai acontecer. A gente não sabe ainda, mas alguma coisa vai acontecer. Hoje mesmo, ainda a gente deve ter alguma resposta para essa demanda. E a gente vai parar aqui. Aqui é o fim da história, não da história, é o fim do capítulo. Na semana que vem a gente vai ver, então, como é que Boaz vai reagir, qual é como é o desenrolar, né? Para onde é que isso vai. Mas eu quero voltar rapidamente ao último slide. Eu quero mostrar duas... Não sei nem como é que eu vou traduzir isso, mas são 2 refrões, podemos dizer assim, que tem muitos e muitos anos de distância um do outro, mas que eu quero mostrar para você, talvez, como chave de leitura para esse texto, que são, primeira de Lutero, primeira de Calvino, com um assunto que não tem nada a ver com isso daqui,
mas eu gosto muito, que é a ideia de orar e labutare, ok? Nós estamos no latim, ele está falando assim, você olha, você ora, mas você também trabalha. Qual é a noção de Calvino? Você, ao mesmo tempo, gasta energia pedindo a Deus, porque você sabe que depende de Deus, mas ao mesmo tempo você também trabalha. Você não só ora, você não só trabalha, você mantém as duas coisas juntas. Você confia na ação de Deus, mas você também age. E essa segunda está na bandeira do Espírito Santo. Tinha um amigo meu do seminário que era do Espírito Santo, ele perturbava um monte a gente com a bandeira, porque ele dizia, é a bandeira do Espírito Santo, isso aqui. Mas que traz a mesma noção. Trabalha e confia. Ou seja, faz alguma coisa, mas também confia. Meus irmãos, eu sei que eu já falei um pouco demais, mas me dê 3 minutos só porque eu quero falar com você sobre esse texto, sobre essa parte final. Eu acho essa história absolutamente encantadora. E eu acho essas personagens, as três que estão interagindo hoje, ela é maravilhosa e ela me inspira a olhar como Deus é bom, como é maravilhoso pôr a confiança em Deus, como é maravilhoso se lançar num relacionamento com esse Deus que é tão bom em si mesmo. Por quê? Meu irmão, minha irmã, a nossa vida, ela tem algumas vezes, em alguns momentos, ela dá indicações para onde é que ela está indo. Mas em muitas outras vezes, o que a gente faz é, Deus, eu não sei exatamente qual vai ser o fim dessa história, mas eu estou colocando no Senhor o desejo, não é nem o desejo, eu estou colocando no Senhor a minha esperança. E a gente trabalha pedindo assim, Senhor, leva a bom termo. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas o que eu quero mostrar para você é como na Bíblia a gente tem homens e mulheres, e aqui especialmente duas mulheres, que caramba, elas confiam em Deus de um jeito que assim, tinha tudo para dar errado, pelo menos eu acho, certo? Da minha leitura hoje, eu falo assim, cara, eu não sei se eu teria coragem de Ruth de dar tantos passos assim, sem uma noção concreta, sem testar a água primeiro, sabe? Sei lá, começa primeiro a paquerar com Boaz, vai soltando algumas indiretas no meio do caminho, vai sondando. Mas não, eles vão meio do tipo assim, poxa, vamos apostar tudo uma vez. Já é chegar no meio da madrugada e falar, vamos casar. Ela não sabia para onde é que essa história ia. Ela se colocou numa configuração que podia ser muito hostil para ela. Mas ela foi. Ela foi. E o Senhor levou a bom termo. E Deus foi guiando esse processo, assim, sabe? Caramba, meus irmãos, eu acho que isso desmonta tanto da teologia que algumas pessoas têm, né? Falar assim, Deus já escreveu a história toda, então vamos só pedir, vamos só orar. A gente tem pessoas muito marcadas na Bíblia por uma confiança imensa em Deus, imensa, mas que manifestava essa confiança a partir da ação. A minha vida está de um jeito, eu quero que ela esteja de outro. Eu vou colocar isso tudo na mão de Deus, mas eu vou tentar. E nessa tentativa, o Senhor ia guiando, ia fazendo a história progredir. E hoje nós estamos aqui por causa da coragem dessas duas mulheres, que, assim, de uma forma espetacular, e vamos ser muito sinceros, super estranha e bem ousada, nos trouxeram até aqui, né? É uma história que me encanta muito. Eu espero que eu tenha conseguido fazer você se encantar, pelo menos com essa parte de hoje também.